A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Espero que você esteja bem. E se você não está bem, você vai ficar bem, em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem para você, uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 10 até o 21. Então pega a sua Bíblia, se inscreva no canal, comenta, compartilha, envia para alguém, já seja um inscrito, tá bom? Vamos juntos. E entrando logo no barco, com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhe dizendo: Olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vê, e tendo ouvidos não ouve? E não vos lembrei, quando partir os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? E disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaço levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? Então, Jesus acabou de fazer a segunda multiplicação, né, nos versículos anteriores, do capítulo 8, do versículo 1 até o 9. Já tinha feito a primeira multiplicação. E dessa vez, ele indo para um lugar chamado Dalmanuta. Dalmanuta. Nome complicado, quase não sai. Uns homens fariseus foram disputar com Jesus, pedindo que ele desse um sinal. E ele falou que não daria um sinal para aquela geração. Respirou profundamente em seu espírito. É interessante, né, gente, que quem não está preocupado em ser protagonista da própria história, em viver seu próprio destino, em viver seu próprio propósito, em pegar a instrução de Deus, colocar em prática, quem não tem o coração nisso, sempre vai querer caçar uma disputa, sempre vai querer caçar uma discussão, um caso. É interessante. Jesus estava vivendo o propósito dele, fazendo aquilo que ele veio para fazer, que era lançar a boa semente, é, lançar o evangelho, pregar o evangelho, curar, fazer os milagres. E homens que não estavam cumprindo o seu propósito sempre queriam discutir com ele, sempre queriam disputar com ele, sempre queriam acusar ele. Então, a mensagem aqui é o fermento dos fariseus. O que seria esse fermento? A contenda, a intriga, a discussão, sem edificação. Então, esses homens, eles queriam desmoralizar a mensagem de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse ridicularizado perante aquela sociedade, perante os seguidores dele, os discípulos. Eles queriam que as pessoas não acreditassem na mensagem de Jesus. Mas Jesus continuou até a morte, fazendo aquilo que ele veio fazer, que era curar os enfermos, dar vista para os que não enxergavam, voz para aqueles que não falavam. E como até hoje, aqui na palavra que está falando, e até hoje tem, existe pessoas que têm olhos e não enxergam,
que tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. E não estou dizendo sobre um problema físico, né? Sobre uma deficiência física. Estou falando de pessoas que não enxergam o reino dos céus, de pessoas que não enxergam a realidade da vida, vivem iludidas com palavras de homens, de situações, e não vivem de verdade o propósito. Então, se você está vivendo aquilo que Deus falou para você viver, se você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para você cumprir, não importe com aqueles que se levantam contra você, que mentem ao seu respeito, que não entendem o que você carrega no seu coração, que não entendem a mensagem que você carrega, porque fizeram isso com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Jesus só veio trazer coisas boas e mesmo assim ele foi mal compreendido e queriam distorcer a sua mensagem. E assim também farão comigo e com você. Mas fique firme no seu propósito, porque se você vive o seu propósito, se você aguenta o processo, seu coração fica leve, você fica em paz, porque você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E isso é gratificante, porque pelo mesmo motivo que algumas pessoas te admiram, outras te odeiam. E assim como Jesus não agradou todos, eu e você também não vamos agradar a todos. Mas o importante é você ter paz no seu coração e saber que você está andando em obediência naquilo que Deus te chamou. E o fermento do fariseu é esse: contendas, intrigas, pessoas rancorosas, pessoas que não querem reconciliação, pessoas que querem desmoralizar a sua história, queriam ridicularizar Jesus e querem acabar com a minha e a sua mensagem, nos falando mal da nossa vida, colocando uns contra os outros ao nosso respeito, falando coisas que nós nunca falamos, que nós nunca dissemos, e simplesmente porque querem parar o nosso propósito. Mas fica firme, não deixa que o barulho dos maus se faça apagar as suas boas atitudes no Senhor, porque não que nós somos bons, sem o Senhor nada podemos fazer. Então, se há alguma qualidade boa em nós, é porque o Senhor está operando na nossa vida. Então, fique firme. Espero que essa palavra venha mudar o seu pensamento e a sua forma de enxergar o mundo e você correr depressa para fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Fica com Deus.